Muito bem. Abra sua Bíblia, Mateus 21. Mateus capítulo 21. Certamente o Senhor tem algo para nós nessa manhã, eu creio, em nome de Jesus. Me acompanha do versículo 1 até o versículo 11. Meu tema dessa manhã é o eco de nossas obras. Diga aí, o eco de nossas obras. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Despendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direi que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Todos juntos, versículo 4. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse e que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros estavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Todos juntos, versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este, quem é? É Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus, sua palavra. Veja que uma das maiores e poderosas realidades que a Bíblia nos apresenta é o fato de, a partir do momento que nós servimos a Deus, servimos ao Senhor Jesus, nós começamos, as nossas obras começam agora a fazer parte de um plano divino. O que nós fazemos aqui na terra está diretamente conectado, meu irmão, com a eternidade. Então, antes de Jesus, nós tomávamos decisões por conta própria. Ou seja, sem importar com consequências. Mas, a partir do momento que o seu nome está escrito no nome do livro da vida, a partir do momento que a sua natureza agora é uma natureza de Deus, a partir do momento que você foi redimido, foi lavado, foi comprado pelo sangue de Jesus, você é filho de Deus. Amém? Nossa declaração diz que eu sou filho do Deus Altíssimo. Vamos novamente? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. A partir do momento que você diz sim para Jesus, você foi comprado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você agora é filho de Deus. Você podia dar um amém, glória a Deus por isso. Amém? Agora então, tudo que você faz, há uma conexão, você está conectado com a eternidade. Tudo que um filho de Deus faz, uma filha de Deus faz, suas decisões, suas obras, suas ações, tudo está conectado num plano muito maior do que nós mesmos. E isso é tão importante que até o Senhor Jesus, o Senhor disse ao profeta, o Senhor disse ao profeta Jeremias, está lá em Jeremias 1,5, diz: Olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes de nós nascermos, em outras palavras, antes de nós nascermos, Deus já estabeleceu um destino da nossa vida que faz mudar a eternidade, faz mudar o impacto onde nós estamos e as nossas ações. Agora, às vezes existem algumas coisas que são difíceis. Talvez esse é um tipo de palavra que você nunca ouviu, mas você tem que entender que, às vezes, mesmo sendo difícil ou difícil de discerni-las, é uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor tem na sua palavra para nós. Ou seja, todo passo que eu dou, todo passo que nós damos, tem muito mais de Deus do que um simples passo. Há algo sobrenatural sobre a nossa vida a ser realizado. Você entende isso?
Os mais antigos já assistiram aquele filme De Volta para o Futuro. Quem já assistiu? Aí, ó, tudo antigo, tudo bem. Sensacional aquele filme, né? 3 versões, tal. Fez um sucesso danado. Até na Disney tem um brinquedo do De Volta para o Futuro, tamanho sucesso. Mas olha que interessante aquele filme, para quem conhece. Mostrava que qualquer coisa que ele fizesse, haveria uma interferência no futuro. Então o filme mostra ele voltando no passado, e quando ele mexia em alguma situação, quando ele voltava para o futuro, as coisas haviam mudado. Então ele podia mudar o futuro conforme ele trabalhasse no passado ou intervisse em alguma situação no passado. Quem assistiu sabe o enredo do filme. Agora, só como um modus cômico, ilustrativo, que eu quero trazer isso para nós hoje, é muito parecido com a vida do crente, viu, meu irmão? Ou seja, o que a gente faz, o que nós executamos aqui nesse momento que nós estamos, o que você fala, o que você pensa, decisões que você toma, ações que você faz, existe um efeito dominó de milhões e milhões de anos à frente que envolve milhões e milhões de pessoas à frente. Ou seja, você participa de um reino de Deus e por causa do que você faz, coisas vão impactar num tempo lá para frente, algo no futuro Deus vai fazer. Ah, pastor, como você sabe disso? Porque a Bíblia nos mostra isso, porque isso trata-se de um princípio. Veja bem, você hoje está aqui, você faz parte do reino de Deus, porque em algum momento na história, alguma pessoa resolveu abençoar, sustentar, trazer uma oferta, de repente, para um ministério se levantou, esse ministério chegou-se, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos levantaram-se missionários resolveram entender que o Brasil era um campo missionário, vieram para o Brasil, começaram a pregar o evangelho, e de uma certa forma isso chegou na sua casa e hoje você está aqui. Dá para entender? Então você acha que Deus conduz a história ou não conduz? Você acha que Deus tem planos ou não tem planos? Certamente Deus tem planos. No mesmo texto de Jeremias, capítulo 29, 11, o Senhor fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso em vós. Nós podíamos mudar outras versões que pode mudar a palavra pensamentos para planos, vamos usar assim nesse contexto. Então, porque eu bem sei que os planos que eu penso em vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para que vos dar o fim que esperais. Então, quando nós vemos essa questão dessa palavra planos, nós podemos dizer até como planos arquitetônicos, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o arquiteto de todo o universo. Então, assim como o arquiteto desenha certas coisas, assim Deus se propôs a desenhar na minha vida, na sua vida, e nós vamos chegando a momentos, é como se fossem sementes sendo plantadas ao longo do tempo, não só para a minha vida, para muitas vidas, onde Deus vai se manifestar algo glorioso que já está escrito e determinado por Ele em toda a eternidade. Agora, sensacional isso, né? Pensa numa coisa gloriosa, o Senhor já desenhou, o Senhor já sabe, tem planos para a minha vida, tem planos para a sua vida, mas não deixa de ser extremamente delicado isso. Porque isso coloca em nós, meus irmãos, uma responsabilidade de fazermos as coisas, entendermos como elas têm que ser feitas, quando têm que ser feitas, da maneira que têm que ser feitas, e entender que nós temos então uma responsabilidade nas nossas obras, que vão nos trazer com uma conexão, que vão nos fazer termos uma conexão com esse plano divino. Agora, por mais maravilhoso que isso é, também é extremamente preocupante. Porque nos fazem responsáveis de cada palavra, de cada obra, de cada decisão que nós tomamos. E agora, nesse texto que nós vimos aqui de Mateus, nós vimos então 2 discípulos, onde Jesus manda-os buscar, fazer uma certa ação, ou seja, eles foram buscar um burrinho, mas eles não faziam, nem tinham ideia por que Jesus mandou buscar um burro. Convenhamos, há alguma coisa mais simples do que chegar num lugar e desamarrar um burro e trazer para Jesus? Não é verdade? Mas o que acontece? Eles foram e fizeram. Foram mandados para fazer isso. Jesus falou assim: vão em tal lugar.
você vai encontrar um burro amarrado lá numa árvore, traz para mim. Ele vai estar com o seu filhinho, traz para mim. É igual quando o marido vai no supermercado para a esposa, já viu? Leva a listinha, vai lá, compra isso aqui e volta. E não vai para você ver, né? Pior que você chega em casa e fala, lembrei de mais uma coisinha. Não é assim que funciona? Hein, maridos? Faz algo estranho, você não pergunta muito, nem queira perguntar muitas coisas, mandou, tem que ir, não é verdade? Mas veja, esses discípulos, 2 discípulos, eles não oraram, eles não questionaram, simplesmente foram fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Diz a Bíblia no verso 4 que nós acabamos de ler, que o que eles fizeram era para que se cumprisse a palavra de Deus, que já havia sido profetizada. Então, veja que algo tão simples foi feito, algo tão simples, ir lá buscar um burrinho, mas se tratava de um cumprimento, de um decreto, de uma promessa, de algo divino, algo já profetizado muitos anos atrás, ao qual eles nem existiam, e digo mais, eles nem lembravam que isso tinha sido dito. Se perguntasse para esses 2 discípulos, o que vocês estão fazendo aqui, para que é isso aqui, não sei o que, eu falei assim, não sei, mandaram vir aqui buscar, estou vindo e buscando. Mas eles estavam cumprindo um decreto sobrenatural, algo que Deus já tinha determinado, e mais, que mudaria a história da humanidade. E meus irmãos, assim são cristãos, que vivem tomando decisões, que pensam que pelo que sente ou que pelo que creem. Mas temos que entender que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, para sermos um instrumento também de Senhor Jesus, num plano divino muito maior, um plano que Deus tem, não só para nossas vidas, mas para toda a humanidade. Você crê nisso? Diga amém. Então, quando você andava sem lei, sem Jesus, por sua conta, eu entendo que você até nem cria nisso, mas agora que você conhece o Senhor Jesus, entende que você tem que fazer a vontade de Deus, como eu entendo, tá certo? Então o que você faz, o que você fala, o que você permite fazer, o que você compra, tudo isso afeta a eternidade dentro de um plano de Deus sobrenatural, muito maior do que aquilo que a gente pensa e imagina. Até aqui estamos entendidos, amém? Bom, então os discípulos que foram buscar o burrinho se converteram em instrumentos de Deus para o cumprimento de algo muito maior que eles, do que a própria vida deles. Então, quando a gente entende esse princípio bíblico, o que nós temos que fazer agora é nos alinharmos nesse plano eterno. E quando a gente não faz isso, nós nos comparamos a Jonas. Veja, que teve que ser removido do barco para que pudesse se arrepender, voltar atrás e voltar nos trilhos naquilo que o Senhor já tinha determinado para a vida dele. Então, quando você se rebela ao plano de Deus, olha, Deus envia um grande peixe aí, ou uma baleia, ou um grande peixe, e nesse grande peixe para te engolir, até que você perceba e retorne ao projeto original de Deus. Não que se esqueçam que Deus tem um plano, diga aí, Deus tem um plano. Muito bem. E esse é o desígnio divino de Deus. A Bíblia relata que quando Salomão foi construir o templo de Salomão, haviam pedras todas desenhadas à mão. Porque era assim, o templo era feito de pedras, e cada pedra em diferentes formas. Então tinham de ser moldadas conforme o artesão, ou conforme o pedreiro, vamos dizer assim, simplificar. Ele ia colocando cada pedra no seu devido lugar, para que não houvesse espaço, não sobrasse nenhum espaço, e assim então as paredes foram levantadas. Veja, as pedras eram diferentes. Agora, é por isso que está tudo bem também nós sermos diferentes. Por isso que é tudo bem também nós virmos de lugares diferentes. Ou seja, um por aqui, outro por ali, um prega, outro canta, outro prega o evangelho, o outro fica na porta, outro dá aula para crianças. Mas não vai estar nada bem se você sai do lugar onde Deus te colocou. Aí começamos a ter problema. Quando uma pedra saía daquela estrutura, acontece que debilitava toda a estrutura, poderia até ruir a parede. Por isso que Deus não permitia pedras rebeldes.
Porque Deus é zeloso no seu plano, é zeloso no seu edifício, é zeloso em toda a sua estrutura, zeloso naquilo que Ele planejou. Então, quando nós entendemos esse princípio, entendemos que Deus é o arquiteto da nossa vida, entendemos que Deus tem um plano e você faz parte desse plano, haverá coisas que você vai ter que fazer nesse contexto para que cumpra aquilo que Deus determinou. E eu quero nessa manhã te dar 5 coisas que nós necessitamos para nos alinhar nesse projeto que é determinado por Deus. E eu quero começar com a primeira, que é conheça a palavra. Diga comigo, conheça a palavra. Muito bem. Então o texto começa dizendo assim, Jesus lhe disse. Lembra disso? Jesus disse alguma coisa para os seus discípulos. Jesus disse, vão lá e buscam burro. Então, um dos problemas que temos ao conhecer a palavra é que nós não podemos alinhar nenhum plano de Deus, porque normalmente nós não conhecemos a palavra de Deus. Ou não conhecemos qual é o plano de Deus para a nossa vida. Você necessita conhecer o plano de Deus, e o plano de Deus está onde? Na sua? Alguém viu aqui? O plano de Deus está onde? Na sua palavra. Então Deus vai tomar agora a sua palavra, vai soprar vida, e cada vez que Ele quiser te dizer algo, Ele vai te dizer através da palavra de Deus. E ao menos que Deus não te dê uma palavra, meu irmão, não mexa um pé. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra. E se você dá um passo sem as palavras de Deus, você está dando um passo na escuridão. E bater-se no escuro contra as coisas, tudo bem, na sua casa é uma coisa, mas dentro do reino de Deus é completamente diferente. Não sei se você já teve essa experiência, já acordou de noite, tudo escuro, não acendeu a luz para não acordar de repente a sua esposa, o seu marido do lado, resolve de repente ir ao banheiro, vai, esquece que tem uma porta, bate com a cabeça na porta. Ou então chuta o pé no negócio da cama, né? No pezinho da cama. Dureza, né? É a mesma coisa quando nós não caminhamos de acordo com a palavra de Deus. Nós nos machucamos. Você acaba caminhando às cegas e se machuca. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. O Senhor deu uma palavra específica para aqueles 2 discípulos. Vão lá e tragam um burro. Agora, o que o Senhor está dizendo em cada situação da sua vida? Você não pode tomar uma decisão na sua vida num achismo. Você tem que tomar uma decisão pelos olhares divinos, por uma palavra de Deus, amém? Então você tem que estar disposto a dar um passo, ou somente dar um passo, quando Deus claramente diz que essa é a minha vontade, o caminho é por aqui, existe uma palavra de Deus. Então quando você vivia contra a lei de Deus, até você entende que podia ser assim, mas veja, as coisas não iam muito bem. Mas quando Pedro vai pescar, e ele passa a noite toda pescando e não pesca nada, quando chega na manhã, o Senhor Jesus lhe dá uma palavra, ei, joga de novo essa rede. E mediante esta palavra, Pedro atira a rede e vem uma quantidade enorme de peixes. Ou seja, quando a gente atira a rede por uma palavra de Deus, sempre haverá milagres na sua vida. Amém? Quando algo está baseado na palavra de Deus, meu irmão, o homem não pode ir contra ela, porque é uma determinação do céu. Veja, não é nem que você queira, que você não pode, não tem como você anular a palavra de Deus que já está determinada. Agora, em Mateus 7, 24 a 27, para a gente ganhar tempo, há uma parábola daquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vocês conhecem, e outro sobre a areia. Muitos confundem um pouquinho o texto, dizendo que Jesus é a rocha. Mas se você ler o texto com cuidado, não é isso que trata. Diz que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, esse os compara a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Então a rocha não é Cristo, mas a rocha é praticar a palavra de Deus. Agora, quando você não tem a palavra de Deus, ele compara você como um homem que constrói a sua casa na areia, sem a palavra de Deus.
o que vai acontecer é que vem inundação, vem a tempestade, vem os maremotos, e essa casa vai cair. Por isso que nós vemos ministérios que se levantam e caem, negócios que se levantam e caem, porque não estão sobre uma palavra de Deus determinada. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Sim? Ok? Então, o que acontece? Tome as suas decisões baseadas na palavra de Deus. Jesus disse: me tragam um burro. Eles não trouxeram um gato, não trouxeram um cavalo. Você tem que cumprir a palavra de Deus. Você tem que ser obediente a esta palavra, para que ela possa gerir sua vida, sua família, suas emoções, seus negócios. Porque quando Deus diz sim, nada pode dizer não. Glória a Deus, amém? Então, conheça a palavra. Mas há um segundo: creia e atue na palavra. Vamos comigo? Creia e atue na palavra. Porque a fé sem obras, já diz a palavra de Deus, ela é morta. Então veja, novamente, o Senhor disse: vocês vão encontrar um burro com seu filhinho, um burrinho. E eles disseram: vamos, porque se Jesus disse que eu vou encontrar, certamente eu vou encontrar. Então quando Deus diz algo à sua vida, para você buscar, para você ir, é porque você certamente irá encontrar. Porque todo o que busca, meu irmão, acha. Glória a Deus. Então você recebe uma palavra, você tem que crer nessa palavra e atuar em cima dela. Os discípulos tomaram uma decisão, uma iniciativa de não duvidar sobre essa palavra que foi lançada. Agora em Marcos 14, 13 e 14, uma situação similar acontece. Jesus sabe aos seus discípulos: olha, é o seguinte, vai passar um camarada aí segurando um cântaro de água, vocês vão atrás dele, quando ele entrar na casa, vai lá, fala com o cara lá, o dono da casa, que ali eu quero fazer a ceia. Olha aqui que diz o versículo 13 e 14. E enviou 2 dos seus discípulos, disseram: ide à cidade, um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. E onde quer que entrar, diz ao senhor da casa. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Veja, parece até uma loucura, né? Segue o cara, né? Agente secreto, né? Segue o cara, onde ele entrar, vai lá, fala que ali, eu quero cear ali. Mas veja, é assim que Jesus provava a fé dos seus discípulos. Porque há muitos que ficam pedindo a Deus que explique as coisas. Por que isso, Senhor? Por que eu estou passando por essa luta? Por que essa situação? Eu preciso entender para fazer o que o Senhor está falando. Você sabe qual é o sinal número 1 de uma rebeldia? Veja, vou explicar claramente numa situação em casa. Vamos supor que você pega os seus filhos, estão assistindo um filme, e você fala para ele: filho, vai lá, pega um copo d'água para mim. Sabe como eles vão responder? O quê? Hã? Veja bem. Minha filha pega, olha, beleza. Mas veja bem, o que acontece é o seguinte: normalmente, a pessoa entende o pedido, mas se faz de desentendido. Essa que é a verdade. Porque eles não são bobos. Às vezes não quer fazer. Essa que é a verdade. Nenhuma pessoa que diz a uma autoridade que não entende, a verdade é que ela está entendendo e ela não quer fazer. Então nós temos que aprender a obedecer certas situações, a obedecer o que Cristo nos ensina a fazer. E isso vem por fé, por devoção. O Senhor nos manda alguma coisa, nos dá um direcionamento, nós temos que crer e obedecer. Pedro passou, já falei anteriormente, a noite inteira pescando. Chega o Senhor e disse: joga a rede mais para a direita. O Senhor ali, quando falou, não trouxe uma coordenada, joga ali, tanto ali, tal, beleza, não se tratava disso. Não tem nem a ver com o lugar, mas sim com a fé que vem e que desatou essa bênção. Pedro fez isso, obedeceu a palavra de Deus e foi abençoado. Consegue entender, amém? Agora outra situação, Jesus também fala para o Pedro: Pedro, vai lá, tira um peixe, abre a boca dele, vai ter 2 moedas. Percebe que isso é meio forte esse negócio aqui, né? Se fosse tão fácil assim, né? Ou seja, a fé às vezes é uma loucura de Deus, meu irmão. Essa que é a verdade.
o que Deus está propondo para fazer nunca é algo muito normal. Não vai ser. Porque Deus gosta de provar a sua fé. E Ele age no sobrenatural. Então, às vezes, é fazer até alguma coisa rara. Deus disse para Josué, olha, você vai conquistar Jericó. Dá 7 voltas, no último dia vai cair o muro. Já viu isso acontecer? Não, na Bíblia, acabei de contar, né? Alguém já viu isso aí? Eu já vi na minha vida. Eu já contei isso aqui para alguns aqui. Mas uma vez eu estava com uma dificuldade na empresa, tinha perdido meus clientes, falei para a Márcia, falei assim, vamos fechar. Ia fechar, avisei todo mundo, vai fechar, final do ano. Aí estava no nosso culto em casa, e eu justamente estava estudando o livro de Josué, né, Márcia? E estava com nós aqui, na hora, assim, aqueles talos de meio minuto, né, que o Espírito Santo fala no nosso coração, falou, faça igual a Josué. Aí eu falei para um doido, tem uns doidinhos junto, né? Falei assim, nós vamos fazer igual a Josué aqui, Deus está falando no meu coração, mas como? Nós vamos orar 7 dias, vamos dar 7 voltas, no último dia vamos dar 7 voltas, que foi assim que Josué fez, né? E vamos entregar ao Senhor, o Senhor vai trazer uma bênção. Mas cadê os muros? O muro vai ser nossa casa. Para o nosso azar, o nosso quarteirão era bem grande, né? Então, todo dia, no final da tarde, eu chegava, vamos lá, estava todo mundo, no horário que estava todo mundo em casa, nós saímos e dávamos uma volta no quarteirão, não andando, orando, batalhando, né? Senhor, traz a vitória que nós precisamos no nosso negócio, nossa vida, nosso sustento. E andamos assim, foi duro, perdemos alguns quilinhos. No último dia, 7 dias, no 7º dia nós demos 7 voltas. Ainda lembro como hoje, na última volta, né, eu falei assim, agora vocês ficam tudo atrás de mim, agora eu sou Josué agora. Aqui. E eu fui declarando vitória, chegamos em casa, oramos, entregamos o nosso voto, como o Senhor nos orientou. Meu querido, pois no dia seguinte, no 8º dia, me liga um camarada que eu conheci numa feira, lá em Goiás. Às vezes vem coisa boa de lá, pastor. Lá em Goiás, que eu não lembrava quem era. Me ligou, Milton, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como você está aí, seu Gopão? Eu falei, está aqui, está bom. Está cheio? Não, está meio vazio, né? Estava vazio total. Por quê? Não, eu estou... Falei assim, Milton, é o seguinte, peguei um cliente aqui, mas eu estou aqui no interior de São Paulo, o operador de São Paulo saiu fora, e eu peguei o cliente. Só que eu não tenho ninguém para fazer o serviço. E eu preciso passar para alguém. Te interessa? Eu falei, estou meio... Tem algumas, né? Deu aquela valorizada, né? Manda o preço, como que está? E desesperado. Ai, obrigado, Senhor. Isso era uma quinta-feira, meus irmãos. Era uma quinta-feira. Pois na sexta-feira já parou 30 carretas na minha porta. No sábado trabalhou mais 30 carretas. Eu enchi esse armazém em uma semana. E Deus trouxe uma vitória tremenda para a nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi as muralhas caírem depois de 7 dias, como Josué fez. E Gideão, que ganhou uma batalha, vamos pensar em raro, com 300 homens contra um exército infinitamente maior, com um jarrinho, uma velinha acesa, uma trombeta, quebra o jarro e grita. Se fosse hoje, ia ser um perigo, né? Mas pega ela e grita. Gritou por Gideão, pelo Senhor. Os caras mesmo se mataram e ganharam uma vitória. Fé é assim, meus irmãos. E Moisés chega na frente do mar, levanta o cajado que estava na mão dele, o mar se abre, todo mundo entra. As coisas do Espírito são para quem não entende, essa que é a verdade. Não queira achar explicação para você viver o sobrenatural. Porque o homem que está na carne não consegue discernir essas coisas do Espírito. Mas mesmo que você não entenda, quando é uma palavra de Deus na sua vida, entenda, é verdadeiro, e Deus irá realizar em nome de Jesus. Então a palavra, quando começa a entrar no seu coração, a fé começa a nascer, e ela nascendo, o Senhor vai realizar, o Espírito de Deus está se movendo, e você vai achar, vai encontrar um milagre que você tem buscado de Deus. Glória a Deus. Não quer dizer que você tem que ficar aí com seus problemas, ficar dando volta no quarteirão, tá bom? Foi algo que Deus trouxe para mim.
Mas se Deus falar ao seu coração, obedeça e faça, que você vai ver os milagres de Deus. Terceiro, nunca questione a palavra. Diga aí comigo, nunca questione a palavra. O que Jesus estava dizendo para aqueles 2 discípulos era totalmente fora do comum. Busque um burrinho, 2 discípulos. Mas em nenhum momento eles questionaram. Em nenhum momento os discípulos começaram a pensar e questionar, será que isso está certo? Será que Jesus, alguma ideia meio doida aqui, o que vai acontecer? Em nenhum momento. Olha que interessante, o Senhor ordena a Moisés que lá no deserto construa uma serpente de metal e coloque no local de destaque, e todos aqueles que olhassem para ela seriam curados. Loucura ou não? Porque quando a gente fala de serpente, a gente já pensa, coisa do diabo. E o Senhor justamente usou essa figura da serpente. E segundo, que você está morrendo, o último lugar que você quer olhar para a serpente, né? Mas olha para a serpente e o povo seria curado. Totalmente lógico. Mas Deus não é um homem, e Ele não busca lógica, e você não tem que questionar a sua palavra quando Ele a traz. Então tome um posicionamento, uma ação sem questionar a palavra de Deus. Amém? 4º lugar. Nunca dê atenção a pessoas que impõem explicações. Essa é boa, hein? Repita aí comigo. Nunca dê atenção. Nunca, meu irmão. Nunca. Se alguém começa a perguntar para você o porquê das coisas, nem dê atenção. Porque por mais que você tente explicar, as pessoas nunca vão conseguir entender. Porque se Deus falou para você, não falou para ele. Então ele não vai conseguir entender certas coisas. Se eu fosse explicar para alguém por que eu estava dando 7 voltas na frente, orando, não sei o quê, ninguém ia entender. Então não perca seu tempo tentando explicar a uma pessoa que decidiu não entender. Consegue entender? Ou seja, nada de explicação a ninguém. É uma palavra que Deus tem para você. Deus trouxe uma palavra para a sua vida, é para você. Creia que Deus vai agir, amém, ponto final. E 5º, eu vou terminar com esse. Incentive outros a serem parte do plano de Deus. Diga aí, incentive outros a serem parte do plano de Deus. Porque o que acontece é que o texto diz assim, o Senhor falou assim, vai lá, qualquer coisa fala com o dono do burro. Então eles disseram aos donos do burro, olha, o Senhor necessita do burro. E ele liberou, eles mandaram. E nós temos que entender que há pessoas que estão dispostas a fazer parte do plano de Deus. Se eu fizer isso, ou se eu fizer aquilo, você vai fazer parte de um plano eterno, glória a Deus. O Senhor vai te devolver em abundância, glória a Deus. Então, meus irmãos, tem gente que a gente evita, e tem gente que você envolve, que você abraça. E a maior alegria é você conseguir distinguir, entender um e entender o outro. E eu vou terminar agora com esse versículo 8 até o 10 de Mateus 21, que é uma passagem poderosa que nós temos aqui. Olha o que aconteceu. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como as que a seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? Olha o que eu vou dizer aqui. Então, quando você está consciente que as suas ações estão de acordo com o plano divino, você está obedecendo, mesmo que as coisas que você esteja fazendo sejam pequenas, essas coisas pequenas irão tocar em cidades inteiras. Pode dar uma glória a Deus, porque é a verdade. Como você acha que começou a EBC? Numa casa com 33 pessoas. Essa era a nossa igreja. Mas aí as pessoas começam a chegar. Há um preço que a gente precisa saber que foi pago para chegarmos até aqui. E essa pedrinha pequenininha, que começou lá na casa do pastor Ari, se converteu numa grande rocha, num alicerce, edifícios, paredes, onde se prega o evangelho, onde se é espalhado para essa cidade, para o Brasil, até fora do Brasil.
Então, meu irmão, quanto mais nós cremos e contamos com Deus, mais Deus faz. Vou repetir isso aqui. Quanto mais nós cremos e contamos com Deus, mais Deus faz. Dá um glória a Deus aí. Imagina aqueles 2 discípulos, quando viram agora uma cidade inteira comovida e dizendo ao outro: meu Deus, você pensou que por causa de desamarrar um burrinho, uma cidade inteira começaram a proclamar: Hosana, Deus das alturas, Hosana, esse é o Cordeiro de Deus? Já pensou nisso? E não é igual a nós todos os dias? Quando a gente está pregando aqui, quando a gente está dando uma oferta, quando você está lecionando uma classe, ensinando umas crianças, né? Você nunca pode imaginar aonde esta palavra, aonde essa multidão que está assistindo nós pelas redes, onde pessoas estão se inspirando, líderes têm sido levantados por causa da sua vida, porque você decidiu às vezes a fazer algo pequeno, mas Deus transforma essa coisa pequena em algo sobrenatural e que envolve e impacta pessoas e milhares de pessoas. Uma ação pequena em Deus é muito mais poderosa do que grandes ações sem Deus. Mas o que eu quero trazer como principal nesta manhã é que as suas decisões, meus irmãos, a obediência e que as suas ações se alinhem a esse plano divino que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida. E nunca, vou repetir, nunca você diga não a Deus. Obrigado pelo entusiasmo aí. Nunca diga não a Deus. Esses 2 homens, 2 discípulos, caminharam e nunca disseram não a Deus. Eu não posso, eu não entendo, que coisa doida. Não disseram não a Deus. Há pessoas que dizem não a Deus. Jesus mesmo encontrou um jovem rico, falou assim: olha, vende tudo, me segue-me. Ele disse: Senhor, não posso. Meus irmãos, temos que entender que a Deus nós nunca podemos dizer não. Quando você diz não a Deus, você está destroçando um plano que Deus tem para a sua vida. Então não diga não e aprenda a caminhar em cada palavra que Deus te dá, numa obediência que o Senhor traz para a sua vida, que Ele já determinou. Sabe que há muitos no reino de Deus que não encontram essa bênção, essa plenitude em Deus, porque às vezes ainda estão dentro do ventre da baleia, do grande peixe. E meu irmão, nesse dia, nessa manhã, Deus está tratando com a sua vida, para que você deixe certas coisas, para que você adote outras coisas na sua vida, para que se cumpram coisas que às vezes não foram ainda cumpridas, mas que execute aquilo que tem que ser executado, porque Deus tem um plano divino sobre você, e você tem que aprender a dizer: sim, Senhor, aqui está a minha vida. Paulo entendeu isso e disse o seguinte: eu sou prisioneiro em Cristo. Sabe o que acontece com o prisioneiro? Ele não tem vontade, não tem hora para comer, não tem hora para tomar banho, não tem hora para dormir. Mas ser um prisioneiro de Cristo é uma das coisas mais maravilhosas da nossa vida. Agora aqui é onde é um pouco difícil discernir, presta atenção nisso. Que antes de você ser um prisioneiro de Cristo, você também era um prisioneiro. Colossenses 1,13, vamos todos ler aqui. Vamos lá? Ele nos tirou, vamos lá todos juntos, vamos lá todos nós. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o Pai te transladou do reino das trevas para o reino do seu amado Filho Jesus Cristo. Então perceba uma coisa: um reino tem um rei, e quem não é rei é súdito. Então olha, hoje você é súdito de Jesus, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, porque você veio a Jesus. Porém antes, você não era súdito de Jesus.
E quando você não está em Cristo, você acha que você estava livre? Isso é uma mentira. Porque você era súdito de Satanás. Porque o homem, ele é chamado para servir, goste ou não goste. Josué, uma célebre frase, ele fala o seguinte: eu não sei quanto a vocês, de repente vocês querem servir os deuses dos seus pais, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas em nenhum momento Josué deu uma opção de não servir nenhum Deus. Ele não falou assim: não, tudo bem, fique sem servir nenhum Deus. Ele falou assim: ó, você vai servir aqueles dos seus pais, ou você vai servir ao Senhor. Essa esfera sobrenatural, essa esfera espiritual, ela exerce uma supremacia sobre a esfera natural. E na esfera sobrenatural só existe dois reinos. Ou seja, o reino das trevas, com o príncipe das trevas, que é Satanás, ou o reino da luz, com os reis dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Agora Romanos 6,19, olha, me acompanha aqui. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundície, outros textos vão falar injustiça. Então, assim como apresentaste os vossos membros para servir à injustiça e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem o quê? A justiça para o quê? A santificação. Ou seja, da mesma forma que você serviu, ou serviram para a injustiça, agora sirva Jesus Cristo para a justiça. Amém? O súdito serve ao rei. Quer fazer parte desse plano eterno? Não diga não a Deus. Diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Voltando ao texto. A agitação da cidade agora ficou comovida com Jesus entrando. Faça coisas pequenas, e elas farão parte de algo tremendamente grande, em nome de Jesus. Se coloque em pé. E nesta manhã, eu entendo que o Senhor quer te chamar para fazer um compromisso com Ele. Não é que você não tenha um compromisso, mas talvez você precise sair desse ventre do grande peixe, desta baleia, para que Deus possa te levar a caminhos novos, que já estão escritos num plano divino, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Eu te convido para você vir à frente. Aqueles que se sentiram tocados: Senhor, sim, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não quero mais dizer não para o Senhor, porque tem algo novo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Há situações novas que eu creio que o Senhor quer realizar, e você às vezes fica se debatendo. Entenda, há um plano de Deus perfeito para você, algo perfeito para a sua vida, que determinar futuros, que trará mudanças na sua vida, nas suas gerações, e você tem que nessa manhã falar assim: sim, Senhor, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Quem está pronto para ouvir a voz de Deus aqui? Poucos, hein? Você já tem ouvido a voz de Deus na sua vida? Tem ouvido aí? Levante a mão. Esse altar tinha que estar pequeno, porque aqui é o tempo da consagração, de você falar assim: Senhor, estou pronto para colocar a minha vida no teu altar, consagrar ao Senhor, e o Senhor vai realizar os melhores projetos, os melhores planos na sua vida, em nome de Jesus. Ouve conosco. Isso aqui. Que te agrade em qualquer hora e em
Volte aqui um pouquinho. Vou contar uma história para você do que é uma rendição de coração. Havia uma mulher com seu filhinho que estava no clube, à borda da piscina. O seu filhinho chega e fala assim: mamãe, eu vou saltar daquele trampolim. A mãe olha: vai lá, filho, sabe nadar mesmo, sem problema. Garotinho sobe a escada, vai no trampolim. A hora que ele salta, bate a cabeça na madeira, cai na piscina, começa a se debater. Não se sabe se ele está em convulsão, está afogando, mas ele estava numa situação difícil. Afundava, vinha. Salva-vidas já veio lá da piscina, ficando de olho. A mãe desesperada: vai lá, salva-vidas, salva o meu filho, salva o meu filho. Eu falei: calma, senhor. Não, eu vou. Segura a mulher. Eu falei assim: não, calma, calma. E o menino se debatendo. De repente o menino afunda, não volta mais. Salva-vidas então vai lá, mergulha, traz o menino, reanima-o e está tudo bem, a não ser o galo na cabeça. A mãe então: por que você demorou para salvar o meu filho? Senhora, se eu tivesse ido enquanto ele tinha todas as suas forças, talvez ele tivesse morrido e me levado junto também. Eu tinha que esperar que ele perdesse a sua força para tirá-lo de lá. E isto é o que acontece com a gente também. Ou seja, é o que Deus faz conosco. Enquanto nós, para tirar os problemas da nossa vida, enquanto nós não nos rendermos ao Senhor, eu fico me batendo. Eu acerto, eu erro, nada funciona. Mas a partir do momento que eu me entrego e deixo as coisas da minha vida aos cuidados do Senhor, Ele me tira da dificuldade e me leva a lugares que eu nunca experimentei ainda. Essa manhã é a hora, é o local de você deixar de lutar contra Deus. Está na hora de você obedecer ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem tratado com a sua vida, sim, Senhor, eu aceito. Às vezes é completamente diferente daquilo que você sonhava, mas é o caminho de Deus para você viver algo sobrenatural na sua vida. O que Ele quer fazer é colocar você no local, no lugar certo que Ele já destinou, porque é só lá que você vai ter o sentido da sua vida. Amém? Durante muito tempo eu achei que eu deveria ser o maior empresário do Brasil. Eu queria. Aí Deus falou assim: mas não é lá que eu tenho propósito para você. Agora eu quero ser o maior pastor de uma igreja do Brasil. Que beleza, hein? Ou seja, Deus me tirou quando eu resolvi me entregar e me render ao Senhor. Eu vivo o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família. E essa é uma realização que está dentro do meu coração. Quando você se puser a colocar: Senhor, faça de mim aquilo que tem que ser feito, o Senhor vai te levar exatamente aonde precisa estar. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Deixe de lutar com o Senhor. Só comece a obedecê-lo. Disse obedecer. Só comece a obedecer. Estabeleça essa amizade com Deus e o Senhor vai realizar. Curva sua fronte, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Deus, necessitamos confiar em Ti completamente, Senhor. Assim como seus discípulos nunca questionaram o Senhor, assim como seus discípulos se moveram na direção que o Senhor mandasse sem pedir explicação. Pai, nessa manhã queremos obedecê-lo todos os dias, nunca dizer não, Senhor. Ajuda-nos a nos sair daqui com total, absoluta convicção, ó Deus, que nunca diremos não ao Senhor. Queremos que o Senhor tenha o melhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, queremos obedecê-lo. Amém, amém, amém. Quem sabe você está aqui nesta manhã
E você também ouviu que só há dois reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E essa é uma manhã onde você precisa tomar uma decisão. Se você quer continuar servindo o reino das trevas, ou quiser obedecer ao Senhor Jesus Cristo e seguir ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida. É uma transformação tremenda que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. Certamente o Senhor tem algo sobrenatural para você. Mas precisa de uma decisão, porque a vida com fé, ela é de decisões. Nós estamos aqui na frente porque decidimos, vamos obedecer a Deus. E hoje talvez você precise decidir: eu quero servir ao Senhor. E eu quero orar por você. Alguém vai chegar para orar do seu lado, para te ajudar nessa decisão. Só que você dê um sinal com a sua mão para que nós possamos chegar e orar com a sua vida rapidamente. Você quer aceitar o Senhor Jesus nessa manhã, entendeu que Ele é o Senhor, que Ele é Rei dos Reis, quer ter um relacionamento com a sua vida. E Ele simplesmente peça: Senhor, meu filho, diga sim para Jesus nessa manhã. Quem está dizendo sim para Jesus nessa manhã de salvação, também levante sua mão bem alto para que nós possamos orar. Levante sua mão, estou vendo aqui em nome de Jesus. Chega quem aqui? Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão em nome de Jesus. Alguém também no plenário, levante sua mão. Alguém vai chegar perto de você, vai orar coisas. Estou vendo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus, vem aqui. Mais alguém? Levante sua mão. Não perca a oportunidade de obedecer ao Senhor. Estamos falando de obediência. Aqui no fundo, cadê? Não estou vendo. Aqui estou vendo a irmãzinha. Deus abençoe. Já vai alguém orar com você. Lá no fundo estou vendo também está chegando alguém para orar com você. Glória a Deus. Mãe de salvação, o Senhor tem transformado, tem feito coisas. Glória ao Senhor. Mais alguém? Levante a mão aí, se tiver mais alguém. Aqui também? Glória a Deus, está vindo ali, olha. O pastor Edmar está aqui, já ora com ele aqui, meu. Benção, olha o que Deus está fazendo. Olha o que acontece quando nós começamos a dizer sim para Deus. Deus começa a transformar, começa a trazer mudança na nossa casa. Haverá mudança em nome de Jesus, hein? Pode crer que essa é uma manhã que o Senhor já está transformando. E as suas obras, aquilo que você faz, vão ecoar por gerações e gerações. Vocês vão ver os filhos dos seus filhos sendo abençoados, famílias em ordem, famílias sendo abençoadas, firmes na fé, porque é uma decisão de servir ao Senhor. Muda gerações, glória a Deus. Mais uma vez, curva a sua fonte. Eu vou pedir para toda a igreja, repita comigo essa oração. Pai, todo mundo, Pai, eu te peço perdão se alguma vez meu coração colocou meus desejos em cima dos seus desejos. E nesta manhã, faço um pacto contigo, que nunca direi não ao que tu queres, quando tu queres e da maneira que queres. Isto eu farei, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Dê um glória a Deus, aplauda ao Senhor. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esta é uma manhã onde o Senhor determinou mudanças em nome de Jesus. Pode ser mais forte esse aplauso. Pode dar um glória a Deus, levante a sua voz, diga obrigado, Senhor, obrigado por tua bênção, obrigado por tua graça, obrigado por tua bondade, obrigado porque o Senhor estabeleceu agora um novo tempo, um tempo de saúde, um tempo de vitória, um tempo onde o Senhor vai estabelecer vida, o Senhor vai trazer mudanças. Senhor, então prospera teu povo, traz vitórias do Senhor, pois confiamos no teu agir e a ti te damos toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou orar por uma coisa aqui, olha aqui. Eu tenho notado que, isso é porque chegou agora, até totalmente fora do tema aqui, mas eu tenho notado que o inimigo quer às vezes trazer dificuldades nas nossas famílias. Mas nós temos um rei, né? Acabamos de falar isso. Nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Não quer dizer que
só pelo fato de nós sermos súditos do Rei dos Reis, mas a palavra de Deus diz que na verdade nós somos filhos do Rei Altíssimo. E somos herdeiros com Cristo Jesus de todas as suas bênçãos e as bênçãos espirituais que vêm com ela. Mas essa semana algumas famílias tiveram algumas dificuldades. E isso me preocupa porque eu vejo que o Satanás astutamente vem às vezes mexendo com famílias, nos filhos. E hoje é uma manhã que a gente precisa botar um basta nisso, amém ou não? Vamos botar um basta nisso. Estava orando, o Senhor colocou no meu coração, olha, não deixe de interceder pelas famílias e guerrear, porque Satanás não tem autoridade para mexer aonde há o sangue de Cristo já comprado, onde você já está estabelecido num novo patamar, que é um patamar de filho de Deus. Eu não sei se você tem aqui alguma dificuldade, você só vai levantar a mão. Há pessoas que estão passando dificuldades em família, em relacionamentos, marido, mulher, ou pais e filhos. Levanta a mão. Alto assim, levanta. Ok. Isso é para vocês, viu? Deus vai estabelecer algo novo nesta manhã. Nós vamos guerrear aqui, é um povo de Deus aqui que vai guerrear a favor. Olha, Satanás não tem autoridade. Todo espírito de morte vai sair, de confusão vai sair, de separação vai sair. E Deus vai estabelecer tempos novos agora nos lares, nas famílias. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Creio. Vamos então agora ganhar, levante suas mãos agora. Quero ver algum exército de Deus. Aqui há um exército de Deus aqui ou não? Há um exército de Deus aqui nessa manhã. Há um povo que chama pelo nome de Jesus Cristo aqui nessa manhã. Então você vai levantar sua voz junto comigo. Vai declarar vitória nas famílias da igreja. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, ó Deus, porque eu creio no Senhor Jesus. E como o Senhor determinou, Senhor, ó Deus, no meu coração, Senhor, eu me coloco agora, Senhor, na proteção do sangue do Cordeiro sobre a minha vida, da minha casa, da minha família. E, ó Deus, intercedo juntamente com os teus filhos que estão aqui nesta manhã. Intercedo sobre os lares dessa casa, aqueles que estão aqui representados, as lutas, as dificuldades do Senhor, ó Deus, que temos enfrentados, a qual Satanás tem colocado com artimanhas, tem colocado com astúcias dentro da nossa casa. Estamos nessa manhã para declarar um basta, chega. Satanás, ouça bem, em nome de Jesus, você vai dando fora, você vai saindo agora, toda artimanha, todo o plano orquestrado sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos. Você não tem poder, você não tem autoridade, você está derrotado no nome de Jesus. Você não tem poder, vai saindo fora agora no nome de Jesus Cristo. Todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de cancelamento de casamento, todo espírito de prostituição, todo espírito de divórcio, todo espírito de Satanás que vem para tentar, para acabar com casamentos, para acabar com relacionamentos familiares, está acabado, está destruído, não tem autoridade, não tem poder, pois há uma herança, há um poder, há um decreto no céu sobre as famílias, que as famílias serão abençoadas, que há um mover de Deus, do Senhor sobre as famílias daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, que professam o seu nome, que creem na palavra de Deus. E em nome de Jesus eu declaro que as nossas famílias são bênção do Senhor. Eu declaro que nossos cônjuges são bênção do Senhor. Eu declaro que nossos filhos são bênção do Senhor, e que o Senhor se manifestará poderosamente na nossa vida, pois cremos no agir do Senhor, o Santo dos Santos, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, amém.